ano de 2011, a FAI comemora 40 anos de idade. E para iniciar um ano de muitas comemorações, nós vamos conversar com 4 pessoas, 4 professores que fazem parte da nossa história e tem muitas coisas interessantes para contar. Vamos conhecer quem são eles. Nós estamos aqui num momento muito especial e muito marcante para o canal FAI, porque não é todo dia que a gente pode reunir numa mesma sala para um bate-papo gostoso 4 pessoas que representam momentos muito diferentes da história da nossa instituição, que está completando nesse mês de janeiro 40 anos de idade. Gente, 40 anos não é para qualquer um, né? São muitas histórias, muitas conquistas, muitos desafios que foram enfrentados para que a FAI conseguisse chegar hoje, 40 anos depois, na posição em que ela se encontra, um centro de excelência reconhecido pelo MEC e pelo mercado, pelas empresas em gestão, tecnologia e educação. E para conhecer um pouco dessa história de 40 anos, eu convidei exatamente 4 representantes, que a gente está brincando aqui, representantes da velha guarda da FAI, mas não porque eles sejam velhos, mas porque eles fazem parte dessa história. O primeiro deles é o professor Benedito Márcio Barbosa Magalhães, filho de um dos fundadores da nossa instituição, que infelizmente não está mais conosco, mas que tem no filho dele um pouco dessa história que vai poder ser contada, porque também o Márcio foi diretor da nossa instituição alguns anos atrás. O segundo convidado para o nosso bate-papo é o professor Paulo Renato, um dos primeiros professores da nossa instituição, que está na FAI há mais de 30 anos, há 37 anos exatamente, e que também foi professor do professor José Cláudio Pereira, ex-diretor, futuro diretor da Nova Gestão, coordenador do curso de administração e foi professor também do atual diretor, do professor Aldo Morelli. Ou seja, tem muitas histórias para contar. Também vamos conhecer a história, né, da época de diretor do professor José Cláudio Pereira, da gestão dele que foi de 95 até 2003 e finalmente ouvir do nosso atual diretor, professor Aldo Morelli, o que ele se lembra da época de aluno há mais de 20 anos atrás. Então estamos num momento flashback do canal FAI para contar os 40 anos de história em 10 minutos. Vamos ver se vamos conseguir. Bom, vamos começar esse nosso circuito pela história da FAI, conversando com o professor Márcio, filho do nosso querido, né, e um dos fundadores da nossa instituição, professor Francisco Magalhães. Professor Márcio, eu gostaria que o senhor contasse um pouco da, vamos dizer assim, da história de fundação da FAI, né? Como é que isso aconteceu há 40 anos e o que o senhor se lembra da sua participação naquele período e também da sua experiência enquanto diretor, né, durante um período que antecedeu a gestão do professor José Cláudio. A minha história na FAI remonta ao ano de 1966, quando meu pai idealizou a criação de uma escola de administração aqui no sul de Minas, vislumbrando que a região iria passar para um movimento de desenvolvimento e que essa mão de obra seria carente em nossa região. E foi uma enorme dificuldade que todo esse processo de implantação, as viagens a Brasília, quando ele idealizou, ele contou com o apoio de algumas pessoas que eu vou citar aqui, que eu me recordo, o Monsenhor José Carneiro Pinto e do professor Antônio Teixeira dos Santos, que depois tornou prefeito de Santa Rita e meu pai era o presidente da Câmara Municipal. E isso abriu as portas para que eles conseguissem a aprovação dos projetos de reconhecimento, autorização lá em Brasília. Então, nessa época de dificuldade, as viagens para divulgação de vestibular no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, eram em carros particulares. Então, não tinha um prédio próprio, foi alugado um prédio do seminário
lá na Avenida Delfim Moreira, que hoje não existe mais. Então foi uma época de muita dedicação, muita dificuldade, e assim a FAI foi, na antiga Escola de Administração de Empresas, foi fundada, contando com o apoio dos professores da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, onde a FAI se inspirou, buscou o currículo como fonte inspiradora. E nesse momento também, o meu pai, através dos contatos que ele tinha em São Paulo, ele trouxe alguns professores que ministravam aqui algumas disciplinas técnicas para suprir uma carência em nossa região. E após essa fase, em 1978, foi criado o curso de informática, que foi o segundo curso da área no estado de Minas Gerais. Para viabilizar o curso, como o meu pai era amigo do então governador do estado, Antônio Aureliano Chaves de Mendonça, nós fomos a uma visita na fazenda dele em Três Pontas, onde o meu pai, com aquela eterna cara de pau, conseguiu a doação de um computador que estava sendo desativado na Prodente, que o governador nem sabia desse fato. Aí ele falou para o meu pai, falou, olha, então o senhor traz o documento pedindo a autorização, e virou, Márcio, vai no carro, pega o documento. Ele já tinha feito o documento, já entregou em mãos, quer dizer, isso ajudou a implantar o curso de informática. E para trazer professores, foi feito um convênio com a Unifei, e os professores da época ministravam aqui nas disciplinas técnicas. E depois, quando eu vim ser professor da FAI, eu tinha uma pretensão de trazer ex-alunos para lecionar aqui na nossa educação, para não ficar dependente de professores externos, que trazia muitos problemas de locomoção, tempo de aula, era muita dificuldade. Foi quando, por exemplo, eu trouxe o professor Aldo para ministrar no curso de administração, a disciplina de administração de materiais. Depois, no curso de informática, convidei o professor José Cláudio Pereira para ministrar as disciplinas técnicas de algoritmo e linguagem de programação. Então, essa fase da FAI foi importante. Quando eu fui diretor, que eu consegui trazer ex-alunos para ministrar disciplinas aqui na nossa escola. Aí, com essa estratégia, nós conseguimos criar um corpo próprio de professores, criei a coordenação de informática, que não tinha, era uma única coordenação, isso criava dificuldades de atualização profissional, tudo. E criamos um corpo de dedicação de professores de 20 e 40 horas, também aqui na FAI. Aí, nessa época, quando eu era diretor, eu consegui, através da ajuda dos professores, criar a Semana da FAI, criamos a FAITEC, o CDP, já vislumbrando a possibilidade da FAI ter uma outra fonte de receita que não fosse as mensalidades, e também para que os nossos professores pudessem atuar com maior, uma grande prestação de serviço no mercado. Então, creio que a contribuição que eu poderia dar nesse momento é muito simples, né? Mas foi uma época muito importante, porque hoje, se nós imaginarmos há 40 anos, ninguém teria uma pretensão de imaginar uma FAI dessa magnitude. Professor Paulo Renato, o senhor foi professor de duas pessoas que estão presentes aqui conosco, inclusive, né? Professor José Cláudio, professor Aldo. E eu gostaria de saber o seguinte, não vou perguntar se eles eram bons alunos não, porque senão, né, a gente vai descobrir os segredinhos dos dois, mas eu queria saber das dificuldades de lecionar naquela época e das diferenças. Quando o senhor foi professor há 37 anos, começou a dar aulas na FAI, e hoje que o senhor continua sendo nosso professor, o que mudou para um professor, né, lecionar? O que melhorou? Eu vou dizer o meu famoso refrão de todas as reuniões, que eu sou o professor mais antigo, mas eu não sou o professor mais velho. Eu iniciei minhas atividades dia 9 de março de 1974. As aulas eram ministradas na Avenida Dr. Delfim Moreira, num antigo seminário. Quem tomava conta desse seminário, por coincidência, era a dona Joana, que é mãe do nosso querido professor Jaci, professor de Teoria Geral da Administração. Era um prédio muito acanhado, eu me lembro, tinha duas salas, um banheiro, uma sala de reunião.
e uma pequena secretaria. As dificuldades eram imensas. Nós não tínhamos, como hoje, né, todo o processo de audiovisuais, né, não tínhamos internet. Lá era as aulas eram ministradas apenas com voz e giz. Hoje se tornou muito fácil, né, porque nós temos grandes processos, né, didáticos, né, revolucionários, principalmente a internet. São momentos assim inesquecíveis, porque eram, se não me engano, 6 professores. E esses professores, eles vinham diretamente da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. E tinham professores famosos, como o professor Ivan de Samota, que gostou tanto de Santa Rita, que acabou morando aqui. Hoje a FAI cresceu muito, né? A FAI hoje ela tem uma influência cultural, didático-pedagógica na região, que é uma influência fantástica. Eu sempre digo para os meus alunos que a FAI é o meu superego freudiano. O que quer dizer isso? Ela foi responsável pela minha formação didático-pedagógica, pela minha formação profissional, pela minha formação cultural e até cognitiva, né? Eu devo muito à FAI e devo muito à direção da FAI, aos meus colegas professores, aos funcionários e os meus alunos. É isso que eu tenho a dizer. Bom, continuando o nosso bate-papo, eu chego agora no ano de 2000, né? Então já chegamos mais pertinho da atualidade, mas por que o ano de 2000, na virada de 99 para 2000? Aconteceu um fato muito marcante e que a gente considera que também foi um grande divisor de águas na nossa instituição. E nessa época, o nosso diretor era o professor José Cláudio Pereira. E eu vou pedir a ele para que fale um pouco, não só da FAI de antes e a FAI de agora, mas principalmente do grande desafio que ele enfrentou nesse momento que foi na virada de 99 para 2000. Bom, desafio nunca faltou, né? Eu estou na FAI desde 81 como aluno, estou em Santa Rita desde 80, em 81 entrei para o curso de administração, fiz administração, depois fiz informática, logo em seguida, já ao término dos 2 cursos, comecei a dar aula nos 2 cursos, em seguida, administração, depois informática, né? Na sequência, eu coordenei o curso de informática durante 4 anos, isso foi de 91 a 95, em 95 já cheguei na direção. E aí foi o primeiro grande desafio, porque eu fui o primeiro diretor ex-aluno da FAI. E eu tinha sido aluno muito recentemente, então eu passei a ser diretor do grupo que tinha sido meu professor, até muito pouco tempo atrás. Então esse foi um desafio bastante grande e a minha gestão durou 8 anos, porque houve uma reeleição, foi de 95 a 99, depois de 99 até 2003. Em 2000, já no início da segunda gestão minha como diretor, houve esse grande desafio, esse grande problema, que foi a enchente de 4 a 8 de janeiro de 2000, que praticamente acabou com toda a estrutura física, com toda a documentação, com todos os dados, com todos os livros da biblioteca, com todos os móveis da escola. Então, no dia 8 de janeiro, a enchente baixou e ficamos, eu e os prédios quase que só, mais nada dentro, né? Tudo tinha sido danificado e os professores e os funcionários com toda boa vontade para reconstruir aquilo tudo. Então foi um desafio muito grande para todos nós. Eu, como diretor da faculdade, né, tinha a responsabilidade de resolver as questões naquele momento. Todo mundo esperava uma atitude minha, né? E eu esperava e consegui a ação de todo mundo, e com a ajuda dos professores, dos funcionários e de muitos alunos também, nós conseguimos superar esse grande desafio que foi
reerguer a escola daquilo que já existia e praticamente sumiu com a enchente, né? E depois de um grande desafio, no mesmo ano de 2000, veio talvez o que tenha sido a maior felicidade de todo mundo aqui na faculdade, porque durante todo o ano de 2000 nós trabalhamos com muita dificuldade, os alunos enfrentando todas as consequências da enchente, mas no final de 2000 os nossos alunos fizeram o provão e trouxeram para a FAI o primeiro conceito A do curso de administração. No final do ano de 2000, quando veio o conceito A, nós já tínhamos não só recuperado tudo que tinha sido perdido na enchente, como já estávamos levantando novos prédios e iniciando essa nova fase da FAI de autoestima muito elevada, com conceito bom, com nova estrutura para se trabalhar. Então, foi um marco muito grande o ano de 2000, porque a faculdade praticamente desapareceu, né, e renasceu em 2000 para ser o que ela é hoje em 2010. Bom, fechando o nosso túnel do tempo, né, nós chegamos agora nos últimos 8 anos e já que o nosso atual diretor, que participou desses 8 últimos anos da FAI, também foi aluno, né, há mais de 20 anos atrás, há muito tempo atrás, né, professor Aldo? Ele também vai poder falar um pouco dessa, vamos dizer, comparação de tempo, antes e depois, enquanto aluno, como é que era a FAI, como a FAI é hoje, tá bom, professor? Conta um pouquinho dessa diferença que o senhor encontrou. Sandra, é um prazer estar aqui e falar um pouco desses 40 anos. Na época, como aluno, a FAI era completamente diferente, mas no período de aluno, o que a gente sempre observava era a vontade de melhora. Então a FAI sempre esteve comandada e sendo dirigida por pessoas que sempre buscavam mais. Então eu acho que esse crescente é que faz com que a escola pudesse hoje chegar onde ela chegou, com o reconhecimento da sociedade, da região, né, sendo um ponto de referência como ensino de qualidade. Então eu acho que essa crescente, por todas as pessoas que dirigiram a FAI por esses 40 anos, uns contribuíram de uma forma, outros de outras formas, mas sempre buscando uma educação de excelência. Então, nesses últimos 8 anos, nós também fizemos isso, quer seja com infraestrutura, como também com laboratórios. Hoje nós podemos falar com toda alegria que a FAI não disponibiliza para os seus alunos computadores que têm uma configuração mais antiga do que 2 anos e meio ou 3. Nos últimos anos, todos os anos, nós estamos substituindo computadores, máquinas e equipamentos para que os alunos tenham sempre o que há de melhor para trabalhar. Mas isso é aquela busca lá de quando foi pensada a FAI, em fazer uma educação de qualidade, quando ninguém falava em qualidade. Então, essa busca constante por superação, por melhorar, né? Eu acho que é isso que tem movido a FAI nesses 40 anos. E eu acredito que os próximos 40, 50, 100 anos também serão da mesma maneira. É uma semente que foi colocada desde o início e que ela está sendo cultivada e está se tornando uma árvore cada vez maior, mais forte. Então eu acho que essa semente da educação de qualidade, que hoje todos falam, mas que já se falava na FAI antes de iniciar as suas atividades, mas já se falava em qualidade, em formação do ser humano, porque a escola só tem razão de ser se for para o aluno e pelo aluno. E isso é o nosso grande desafio. Quando nós falamos com os pais dos alunos, com os avós, tios, onde a gente vê o aluno e os seus familiares, especialmente seus familiares, colocando toda a esperança naquele familiar, na formação dele, isso nos dá uma responsabilidade muito grande. E a FAI,
com seus professores e funcionários, ela é imbuída desta responsabilidade. Por isso, meus parabéns pelos 40 anos da FAI e, se Deus quiser, nós estaremos comemorando, a FAI vai comemorar muitos 40 anos, e 80 e 120 e aí por diante. Enquanto Deus me der saúde, eu pretendo estar colaborando para que ela cresça e fortaleça cada vez mais e que continue sendo e sempre será uma referência na nossa região em questão de ensino de qualidade e comprometimento com a formação do ser humano. Bom, gostaria de agradecer a presença desses tão importantes representantes da nossa história, nesse momento que também é um momento de grande emoção, porque é o momento em que a FAI completa 40 anos de idade. Quero deixar aqui também os nossos parabéns, o canal FAI, parabenizando a instituição FAI pelos seus 40 anos. Parabéns, FAI, e continue com essa marca tão forte que tem deixado na nossa história. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco da nossa história. No próximo programa, encerrando a programação do canal FAI, nós teremos um bate-papo muito especial com o novo diretor e a nova vice-diretora que foram eleitos para o próximo período para dirigir a nossa Faculdade de Administração Informática. Espero você. Até lá!